Boa noite a todos. Obrigado pela vossa presença. Obrigado também aos que acompanham essa transmissão através da internet sobre o tema Design, Sustentabilidade e Comunidades Criativas. Só para contextualizar o porquê deste tema sobre Design, Sustentabilidade e Comunidades Criativas, em 2018 foi lançado um interessante filme sobre o título Upgrade, que em português é atualização, que mostra como é que num futuro breve, muito próximo, a tecnologia será capaz de controlar todos os aspectos da nossa vida, inclusive quebrar as fronteiras existentes entre o homem e a máquina. Aliás, já existe, já há uns anos, uma empresa chamada Neuralink, que é uma empresa neurotecnológica anglo-americana, que mostra estar a desenvolver interface cérebro-computador para fazer essa conexão entre o homem e a máquina, e tem estado a fazer experiências muito interessantes neste momento com porcos e com macacos. Isto parece um pouco distante, mas mostra como é que nós estamos em termos de evolução, em termos de procura de solução, como humanidade, estamos muito avançados. Isso mostra também como as fronteiras antes muito rígidas sobre a arquitetura, a arte, a engenharia, o design, estão cada vez mais se fundindo, estão cada vez mais se aproximando de todas essas áreas e quebrando essas fronteiras. A ideia desde o início, para quem conhece um pouco o básico sobre a história do design, o surgimento do próprio design está muito virado para o mercado, sobre a necessidade de dar resposta ao mercado, à solicitação do mercado. E o grande problema em relação a isso é como é que estas invenções, como é que estas criações humanas têm estado a impactar o planeta, como é que na tentativa de darmos essas respostas à demanda da sociedade, temos estado ou não a perturbar o ciclo normal da natureza. Só para termos uma ideia rápida, tem um vídeo muito interessante no YouTube, BBC News, que mostra que todas as semanas mais de 15 milhões de roupas usadas chegam a Ghana vindo de países da Europa, da América. Entretanto, mais de 40% dessas roupas acabam no lixo. O foco nesta conversa é compreender, em parte, como é que o design pode contribuir para um futuro sustentável, para melhorar a nossa relação com o meio ambiente. E, por outro lado, questionarmos sobre como é que as comunidades criativas, as pessoas, podem também comparticipar dentro desse processo, até porque está no código genético do design essa necessidade de melhorar a vida com as pessoas e para as pessoas. E para isso nós contamos com duas convidadas interessantes, uma do Brasil e outra de Portugal, nomeadamente a Karine Freire e a Inês Marques, a quem desde já agradeço por terem aceito este convite para discutirmos, para conversarmos sobre design, sustentabilidade e comunidades criativas. E passo desde já a apresentar um pouco sobre quem é Karine e quem é a Inês Marques. A Karine, que é, como havia dito, do Brasil, é doutora em design pela PUC-RI, é pesquisadora do programa de pós-graduação em design da Unisinos, atua há 13 anos na área de pesquisa em design e especializou-se em design para inovação social e sustentabilidade. É ativista de design e inovação social em projetos voltados para a sustentabilidade. A Inês Marques, que nos fala a partir de Portugal, trabalha na área de design social e participativo há pelo menos 5 anos, tem experiência em gerir projetos educacionais e liderar workshops sobre critical design e inovação. É mestre em Material Futures da Universidade Central Saint Martins de Londres e é cofundadora do projeto ELOASHA Londres de Lisboa, que é um estúdio de design colaborativo que faz parte de uma rede de espaços comunitários desenvolvidos nos últimos 4 anos na Europa, no norte de África e nos Estados Unidos da América. Só para começarmos esta conversa com a Karine,
e com a Inês. Eu ia começar para já com a Karine. Karine, a sua proposta de abordagem durante as conversas e um pouco também sobre o que tem estado a pensar e a publicar, está muito centrada numa coisa que é chamada sente pensar e na necessidade de regeneração para manter a vida na Terra. Karine, o que é isto de sente pensação ou sente pensar? E que impacto é que isto pode trazer, que contributo é que isto pode trazer para a regeneração do nosso planeta? Obrigada, Mélio, pela pergunta. Eu queria, então, primeiramente, dar boa noite a todas e a todos e agradecer imensamente o convite do Rui para participar dessa discussão aqui com a Inês e com o Mélio. Para mim é uma honra estar nesse evento que discute a sustentabilidade a partir da perspectiva do Sul Global. E é um pouco disso que eu venho tratando nessa minha pesquisa ao propor a sentipensação projetual a partir de alguns autores do Sul Global, o Fausto Borda e o Arturo Escobar, que, de uma certa maneira, propõem um tipo de design para a autonomia das comunidades, e que critica essa perspectiva do nascedouro do design, de um design muito pautado pelas questões do mercado, de um design que responde a essas necessidades do mercado, sem uma consciência crítica dos impactos que está gerando na natureza. Então, durante toda a minha formação e nos processos de pesquisa que eu vim desenvolvendo até então, todos os processos de design muitas vezes são com a comunidade, para comunidades, mas que trabalham numa dimensão muito mais técnica, muito mais racional, né? E que propõem normalmente soluções, não geram necessariamente perguntas ou exploram diferentes sentimentos. É sempre um olhar externo que identifica um problema e que constrói uma solução para esse problema, ao invés de necessariamente criticar e questionar quais são as bases dessas questões. Então, essa é uma pesquisa recente que eu venho fazendo e já há um semestre, junto com alunos assim de graduação, a gente vem buscando resgatar esse conceito que era dos povos ribeirinhos colombianos, que é o sentir pensar, que a gente não dissociar mais o sentimento da racionalidade, e que todos esses processos precisam ser processos onde essa comunidade ela sente em conjunto, em comunhão, e que a gente precisa explorar esses sentires juntos, né? A gente precisa estar em compaixão por todas as situações que são vividas por aqueles agentes que fazem parte do processo. Então, essa tentativa de integrar o sentir, o pensar e o agir, que é a sentipensação projetual, a gente precisa explorar pelo corpo, né, os afetos que são percebidos no âmbito da projetação, no âmbito desse espaço coletivo, para que a gente comece, por meio da corporeidade, dos afetos, dessa conexão que primeiro a gente precisa ter conosco mesmo, com a nossa natureza, com a natureza do outro, né? Desse ser que está coabitando comigo o planeta, e até mesmo a natureza e tudo aquilo que ela precisa, esse espaço, né, que nos possibilita a vida, para que a gente consiga desenvolver projetos capazes não mais de apenas pensar na sustentabilidade, aquela noção de sustentabilidade a partir do tripé econômico, social e ambiental, mas que a gente comece a pensar na possibilidade de regenerar esse ambiente que a nossa própria geração e gerações anteriores, enfim, destruíram com o desenvolvimento de produtos altamente poluentes. Então, a gente já chegou num ponto de não retorno e que a gente precisa parar de falar apenas em sustentabilidade no ponto de vista do design, mas junto com comunidades, criar projetos que sejam capazes de regenerar o mal que já foi desenvolvido, feito por esse sistema capitalista, industrial, pós-industrial e financeiro, assim, que quer que a gente está produzindo para que as gerações futuras tenham
condições de habitar na Terra. Então, esse seria um início assim de conversa para gente falar. Obrigado, Karina. Eu depois volto para si, porque há assim uma coisinha que ficou durante a sua intervenção agora. Mas vou agora para a Inês. Inês, seja bem-vinda. Inês tem experiência de trabalhar em comunidades e, como havia feito referência antes, num projeto que foi criado e está baseado assim, em vários países, que é o Aloha. E eu percebi assim, de várias conversas que tinha uma convicção muito clara sobre o fato de o designer não ser o único detentor de conhecimento. E esse projeto e outros projetos comunitários estão baseados nisso. Inês, pela sua experiência, como é que isto é feito e como é que também o fato de incluir as comunidades no processo de criação, de projeção de artefatos pode contribuir para um futuro sustentável? Olá a todas e a todos. Faço das minhas palavras as palavras da Karine. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui. Obrigada, Mélia, pela pergunta. Eu achei muito interessante a Karine começar por falar de relações de corpos e a relação afetiva com o que fazemos e com a sustentabilidade, porque eu sinto que é nisso também que foco o meu trabalho e foco o trabalho do design colaborativo e participativo. Porque, ao final de contas, quando nós estamos a trabalhar neste ponto, estamos a unir pessoas em torno de um objeto, em torno de uma necessidade que já é delas, não é uma necessidade que é incutida nelas. Quando trabalho numa comunidade, primeiro de tudo, a palavra design muitas vezes não é referida, por assim dizer, porque ser designer muitas vezes pouco importa no trabalho que eu estou, ou como eu me estou a descrever com as pessoas com que eu estou a trabalhar. O que muitas vezes importa, ou o que importa para mim, é efetivamente arranjar aqui, questionar as necessidades e perceber o fundo da necessidade e construir algo juntamente com as pessoas. E daí ser tão importante essa relação que criamos com as pessoas e a comunidade com que estamos a trabalhar. Muitas vezes eu foco-me também na longevitude dos projetos, porque sei que o design participativo tem várias maneiras de agir e de criar estas soluções sustentáveis, mas a meu ver eu sinto que muitas vezes a solução ou a necessidade é melhor respondida com a longevidade da relação que eu crio, a relação que criamos todos em conjunto, quando estamos a criar um projeto e a responder a essa tal necessidade de sustentabilidade. Falo, por exemplo, na construção de hortas comunitárias, falo, por exemplo, na construção de espaços comunitários. E sinto que o design é sim a linha de pensamento, não é? Porque eu sou designer e inicio estas conversas, que muitas vezes são conversas improváveis, porque estou aqui a falar de vários agentes que são trazidos ao mesmo tempo, não é? Vários agentes que são de mundos completamente diferentes, portanto aqui crio um medium, não é? Sou mediadora de diferentes linguagens que se aglomeram, mas que basicamente esta necessidade é construída em conjunto, não é? Esta necessidade não, desculpa, esta solução é construída em conjunto, a longo prazo, e depois é experimentada, não é? É reiterada e é vivenciada também com as pessoas que a construíram, e lá está, e dá esse propósito de reconstrução, não é? De recriar, e eu acho isso bastante importante nesta construção de um mundo mais sustentável. Inês, em relação mesmo à tua resposta, disseste há pouco tempo que não se mencionava sequer durante esses workshops o termo design, e depois mencionaste também a questão das hortas e
e dos espaços. Eu fico curioso em querer perceber, de facto, qual é que é o seu papel dentro desse processo enquanto designer. Tens experiência, por exemplo, em trabalhar na África do Norte. Qual é o seu papel enquanto designer dentro desse contexto, dentro dessa comunidade, que de alguma forma és uma pessoa estranha? Obrigada, Mélia, pela pergunta, porque efetivamente isto é algo que me questiono, desculpa, que me questiono porque quando me desloco a um sítio que efetivamente não conheço a comunidade, a minha primeira preocupação é entendê-la o máximo que eu posso e vivenciar. Quando estive na Tunísia, é assim, o El Warcha já existe na Tunísia desde 2016, eu fui lá 2 anos depois, ou seja, eu estava incluída num grupo que já tinha um elo de confiança com a comunidade. E, efetivamente, o El Warcha sempre localiza-se num bairro e numa zona habitacional de propósito para criar esta relação próxima com os seus habitantes. E por exemplo, no exemplo da horta comunitária que desenvolvemos lá, a minha ideia foi trazer esta ideia de hidroponia, não é? Trazer uma horta que não era necessário estar na terra, por assim dizer, num campo. E estava na cidade, em Tunis. E foi uma necessidade que foi vista de trazer algo verde para o interior, para um pátio interior de um prédio, com bastantes residentes, 100 residentes, por volta de 100 residentes. E basicamente o que foi interessante é que há diferentes soluções para diferentes pessoas, não é? Mas aqui a minha intervenção foi iniciar a ideia, perceber que efetivamente existia esta necessidade do verde, não é? E perceber como é que eu poderia aí ajudar a encaixar diferentes soluções. E partiu-se aqui da parte mais cultural, culinária, da relação entre as pessoas, que idades é que há no prédio, há muitas crianças no prédio, portanto tinha que ser uma zona também de brincadeira, de espaço de diversão, porque também em Tunis não existem muitos espaços de parques de diversão para crianças. Lá está, isto é perceber todo um contexto, não é? E tentar vivenciá-lo ao máximo, no curto espaço sempre que eu estive lá. Mas também ter, lá está, esta bagagem, não é? Dos meus colegas lá estarem, já criarem uma relação, eles serem tunisianos também, sim, e tentar responder a estas necessidades. Não sei se eu depois posso falar um bocadinho mais, mas acho que já me estou a alongar. Okay. Obrigado, Inês. Karine, eu volto a ti. Há pouco tempo fazias uma relação direta entre o Sente Pensar, ou seja, fazias uma explicação assim um pouco mais específica sobre o que poderia isto de Sente Pensar, e estaria focado em sentir, pensar e agir, ou seja, todos os projetos seriam criados, seriam desenhados baseando-se nesses 3 pilares. Mas eu volto novamente à questão da regeneração, que penso que é a questão central desta conversa, e eu queria perceber como é que o designer e as pessoas, as comunidades, como é que envolvidos e baseando-se nesses 3 pilares podem contribuir para regenerar o planeta, como é que eles podem contribuir para permitir com que as próximas gerações vivam talvez até melhores condições do que nós. Mélio, essa pergunta é a minha inquietação de pesquisa pelos próximos anos, esse como resolver todas essas questões. Eu tenho alguns caminhos que eu comecei a desenvolver, a percorrer num curto espaço de tempo, assim. E eu acho que o que a gente precisa ver aqui, talvez por um projeto que eu desenvolvi orientando uma dissertação de mestrado, junto com um aluno que se chama Gustavo Bittencourt, e que me trouxe muitos insights nessa reflexão. A gente precisa refletir sobre a gente precisa partir de uma outra visão de mundo,
quando a gente estabelece esses processos de design. A gente precisa ressignificar as ontologias que guiam e pautam esses processos de projeto em design. Nesse projeto que eu aprendi muito, a gente estava lidando, e depois eu vou chegar na regeneração. Se eu estiver demorando demais, por favor, me corte. A gente estava trabalhando com um conjunto de pessoas que elas são entendidas como pacientes de doenças raras. E a palavra paciente, para mim, é uma palavra que precisa ser regenerada, ressignificada, porque paciente é alguém que espera alguma coisa. E a gente começou a chamar de pessoas raras, pessoas atípicas, pessoas que não se encaixam dentro desse padrão de um sistema que enxerga doença e saúde de um jeito já estabelecido, dominado por um tipo de indústria, a indústria farmacêutica, a indústria e todos os correlatos da área da saúde. A gente precisava entender a pessoa no contexto, no seu contexto de vida, das suas necessidades, e sentir todas as angústias que aquelas pessoas sentiam, que os cuidadores daquelas pessoas sentiam, para que a gente pudesse redesenhar um outro modelo de associação, um outro modelo de organização que pudesse deixá-los a pensar em outros modos de buscar saúde que não os modos tradicionais, por exemplo, de apenas buscar por políticas públicas que dessem medicações adequadas para esses pacientes, mas que pudessem lutar por políticas públicas capazes de promover o bem-estar, promover a qualidade de vida dessas pessoas que têm condições específicas, né, e que não se encaixam nessa média. E aí, nessa busca, a gente entendeu que se inspirar na filosofia budista, por exemplo, e em espaços de aproximação, em espaços do que a gente que é uma ferramenta que foi utilizada na dissertação de gestão por mandalas, onde a gente criava um espaço que fosse acolhedor, um espaço que as pessoas se sentissem capazes de trocar suas angústias, os seus anseios, mas também as suas alegrias. E que a gente, a partir deste momento, começasse a ressignificar uma série de questões que parece que já são dadas pela sociedade. O que é bem-estar? O que é colaboração? O que é viver junto? O que eu preciso, né? Quais são as minhas habilidades e o que eu posso contribuir? Quais são as minhas capacidades? Como é que eu me coloco em atividades participativas? Então, essa abordagem que a gente chamou de uma abordagem ética para antes do projeto, tinha esse espaço de se colocar, de conhecer, de sentar em roda, de olhar um no olho do outro, de acalmar a mente, e isso vem das meditações budistas, de olhar para dentro primeiro, depois olhar para o outro. A gente trabalhar a questão da receptividade para a ideia do outro, para que fosse possível construir a partir da ideia do outro, para que a gente trabalhasse também na perspectiva da coemergência, assim, dessas ideias que se desenvolvem a partir deste diálogo amoroso e colaborativo entre as pessoas. Então, se eu estou falando de regeneração, eu estou falando também dessa possibilidade da gente regenerar os processos projetuais, a gente regenerar as interações que a gente desenvolve enquanto sociedade, para pensar num pilar, para que a gente, a partir dali, a gente comece a trabalhar numa ética de cuidado em relação à natureza, numa ética de proteção em relação a todos os seres sencientes, que não apenas os seres humanos. Então, quando a gente começa a falar de regeneração, a gente precisa mudar, por exemplo, aquilo que se diz, e no design tem várias perspectivas, o design para além do centrado no humano, né? Enfim, de não ser centrado no humano, até eles tratam do pós-humano ou do mais que humano, e que entende essa relação com a tecnologia que tu estavas falando ali no início do processo. Eu diria, qual é o tipo de design que a gente precisa desenvolver que respeita e cuida de todas as formas de vida? Então, quando a gente está falando de regeneração, a gente está falando de respeito, de cuidado, de uma outra base ética para processos projetuais que nos permitam
é cultivar a vida, né? A vida na terra, a vida da qualidade do ar, a vida da comunidade, da relação com o outro. E aí, quando o design entra num processo, né, dentro de uma comunidade, dentro de um grupo de pessoas, ele precisa de uma processualidade que incentive a inventividade, a imaginação, a construção de soluções que partam dessas pessoas. E como a Inês colocou, ela era uma pessoa que articula, né, que facilita, traz também a sua visão de mundo, mas ela precisa desenvolver nessas pessoas, né, quando se chama, enfim, as pessoas da área de design, um tipo de processo que seja compartilhado por todos, para que eles consigam criar essas soluções a partir dessa base de valores comuns. Então, quando eu falo de design, né, um sentir pensante, que é um caminho para a regeneração, esse sentir, pensar, agir é essa construção dessa base ética, dessa base projetual, dessa visão de mundo que vai guiar a ação, né? Ou seja, eu sinto e penso de modo indissociável a partir dessa base ética, dessa base estética, dessa base política que vai conduzir o meu fazer enquanto um projetista. Não sei se eu respondi, se eu cheguei na regeneração, mas a gente precisa entender quais foram as bases que nos trouxeram até essa insustentabilidade, as bases que fundaram esse processo projetual, mesmo quando a gente está falando em design participativo, quando a gente está falando em design colaborativo, o que está por trás, né, desses processos projetuais, o que a gente precisa ressignificar e o que a gente pode manter, para que a gente venha falar de regeneração, né? E aí a gente pode estar falando de regeneração do tecido social para acabar com a desigualdade brutal que existe em decorrência desse sistema econômico dominante, e muito me instiga, e parabenizo se eu não tinha feito isso antes, sobre a temática das afrotopias, o que a gente aqui do sul global pode pensar diferente, né? A partir da nossa visão de mundo. Como é que a gente pode construir um outro tipo de sistema econômico alternativo que não gere tanta brutalidade, que não gere tanta desigualdade, que é a proposta do Fellini. Desculpa. Fellini, acho que né? Sartre. Enfim, alguma coisa nessa direção. Eu ia aproveitar essa sua última frase, que tem muito a ver com a questão penso, com a questão da evolução tecnológica e como é que nós podemos associar isso a essa necessidade de manter o planeta saudável e mantermos um bem-estar coletivo. Parece possível esta possibilidade, Karine, é possível nós mantermos essa evolução rápida que está a acontecer de forma muito, muito rápida, muito progressista. E o exemplo que dei no início do filme Upgrade, que na verdade já de alguma forma é uma realidade para as experiências, como disse inicialmente, que estão a ser feitas de implantar um chip no macaco e a partir da tecnologia por ela a resolver diferentes coisas, de implantar um chip, por exemplo, num corpo humano para resolver algum problema de paralisia. É possível nós mantermos esse ritmo de pesquisa, esse ritmo de criação de solução, mantendo paralelamente ao planeta saudável? Isto é para ti, Karine. Mélio, eu venho discutindo uma questão da sustentabilidade que precisa ver essa aceleração tecnológica de um ponto de vista muito crítico, porque para produzir esse chip a gente precisa derrubar a montanha, né? Ainda não existe um modo de produzir materialmente boa parte da tecnologia que não destrua a natureza, ou seja, que não parta dessa base de minerais que a gente precisa para existir. E eu entendo que esses chips, de certo modo, boa parte deles, eles têm uma durabilidade.
né? A gente vê pela tecnologia do chip do celular, a gente vê pelo chip que está no computador, e que a gente muito mais pensa no uso desses novos chips do que nos processos de transformação e de reciclagem, de regeneração de toda a tecnologia, de todo o lixo tecnológico que já foi produzido no mundo, para que num processo de economia circular viesse a produzir novas tecnologias sem precisar destruir montanha. Então, esse raciocínio, esse pensamento de aceleração, de contínuo desenvolvimento, de implantação enfim, de chips em pessoas para acabar com situações de paralisia ou, enfim, qualquer tipo de condição de saúde, essa ideia de tornar o homem cada vez mais, não sei se a palavra adequada é em simbiose, né, com a tecnologia para que ele tenha mais durabilidade, mais vitalidade, me leva a questionar, será que a gente precisa investir tanto em tanta tecnologia para desenvolver corações artificiais, para desenvolver modos de prolongar a nossa vida insustentável na Terra, ou a gente precisa encontrar modos de promover uma vida de qualidade na Terra, com uma alimentação que seja mais adequada, com modos de vida que sejam mais adequados, com outro tipo de qualidade de vida, que a gente não precise tanto dessa tecnologia para recuperar esse corpo que a gente degradou pelo nosso modo de vida. Não estou falando de condições, enfim, de nascença. E também são várias questões que eu não trago respostas aqui, mas que me fazem questionar, e a arte nos ajuda muito a pensar nisso, assim. E até esse projeto, com essa síndrome específica que se chama Prader-Willi, me fez entender que a sociedade, ela é definida, né, a partir de um modelo do que é a vida, né, de que a vida depende da gente ver, da gente ouvir, da gente falar, da gente se expressar, da gente se alimentar de um determinado modo. E a gente não consegue encontrar modos de se relacionar com pessoas que não são essas pessoas típicas. A sociedade, ela não está preparada para lidar com essas pessoas atípicas. E ela desenvolve implantes, desenvolve chips para tornar as pessoas atípicas em pessoas típicas. E aqui realmente não é algo que eu tenha uma resposta pronta, é uma reflexão mesmo de pesquisa. Será que toda essa tecnologia que a gente está desenvolvendo, destruindo a natureza nos próximos 50 anos, vai tornar a condição das próximas gerações possíveis de ser vividas? E a que preço, né? Esse desenvolvimento de tecnologia para tornar os espaços e as pessoas mais conformes com um padrão já estabelecido. Mas só são algumas reflexões, e adoraria ouvir também a opinião de vocês sobre esse tema, né, propriamente dito. Eu gostava também de ouvir a Inês em relação a essa questão, porque penso que, enquanto designer, enquanto uma pessoa que trabalha muito com as pessoas e em criar soluções, provavelmente também tenha estado a enfrentar esse tipo de questionamento. Inês acha que é possível manter esse paralelismo entre o desenvolvimento tecnológico e o bem-estar planetário? Eu acho que não, porque é uma visão muito... Se a minha resposta fosse sim, era uma visão muito utópica, porque existe desigualdade em tudo. A palavra sustentabilidade em si é um termo desigual, não é? Porque a maneira como nós falamos de diferentes soluções a travar, não é? Como o mundo está e a arranjar soluções, nelas mesmo são muito discriminatórias. Há pessoas que nem sequer conseguimos,
conseguem pensar em reciclagem, não é? Quer dizer, acho que aqui nós temos que criar meios que... Esse pensamento é muito global, não é? E acho que o pensar mais local é muito importante nestas situações. E pensar mais em comunidade é muito importante também. Sinto que sistemas de reciclagem que funcionam para países de Liechtenstein não funcionam para países do Mediterrâneo, não funcionam para países no continente africano, não é? Não, ou seja, há aqui muitas realidades, não é? Temos um grande exemplo na Ruanda de reciclagem que muitas vezes não é copiado na Europa. Ou seja, há aqui várias perguntas a serem feitas antes de chegarmos a esta pergunta, eu acho. Como, por exemplo, a Europa vê a reciclagem e ignora que muitos dos produtos que são reciclados ou o seu lixo é enviado para Moçambique, por exemplo, como o UK envia lixo para Moçambique. Ou seja, há aqui vários sistemas que nós achamos que possam ser uma linha contínua, uma linha global, mas que não são. E para mim isso é um grande problema e temos que desmistificar isto, não é? A nível local, por exemplo, quando a Karine estava a falar do projeto dela, nós enquanto Eluarcha, temos um princípio de reutilizar material que encontramos na comunidade, não é? Toda a madeira que utilizamos é encontrada localmente. Todos os processos, o processo aqui por exemplo, a tecnologia aqui no nosso workshop é mais relativamente a tecnologias, ou seja, desculpem, ferramentas mais artesanais, não é? Estamos a falar da tecelagem, estamos a falar da carpintaria, estamos a falar da serigrafia. Nós aqui tentamos recriar o que é possível, o que nós temos entre mãos, não é? Porque sabemos perfeitamente que o conhecimento das comunidades com que também trabalhamos, que são diferentes gerações, são conhecimentos que são artesanais e que têm que ser valorizados. E que, lá está, depois há aqui este cruzamento de pensamento novo com o pensamento mais tradicional, e eu acho que aí está a mudança. A mudança está no cruzamento, num sítio onde haja um cruzamento de diferentes idades, intergeracional, em que falemos disto abertamente, em que o pensamento não seja só para a tecnologia, porque iremos deixar sempre alguém para trás. E eu acho isso muito importante, não é? O aprender e o ensinar, o partilhar. Por exemplo, nós temos agora uma oportunidade de possivelmente ter máquinas 3D no nosso espaço, mas eu sinto que ainda não estamos prontos, não é? Mas isso pode ser, isso é uma boa... ser desafiado é bom, não é? E ter pessoas que se calhar não conseguem trabalhar no computador. Por exemplo, nós temos várias pessoas que têm 80 anos, 90 anos, mas nós estamos ali a mexer com elas no computador, a tornar um objeto que provavelmente ela iria tornar rapidamente connosco em carpintaria, tornar em material reciclado de plástico em 3D. É interessante, não é? Haver aqui esta manualidade de tecnologia, eu acho também que é interessante. Porque o que nós estamos a falar aqui, e que tu também trouxeste, é algo que se sobrepõe, não é, ao nosso, pelo menos ao meu conhecimento. E eu gosto de manter as coisas palpáveis, pelo menos quando estou a trabalhar com as pessoas. E eu acho que assim, palpavelmente, conseguimos criar uma relação e conseguimos criar um desenvolvimento, não é? E criar aqui conversas sobre tecnologia, questionar o futuro. É isso. Mas pensar em coisas palpáveis significa pensar em
em produtos que a gente pode ver, pode tocar e pode sentir isso. Também passa por pensar em processos de design que envolvem, ou podem envolver também a reciclagem. Entretanto, em espaços colaborativos como o Elo acha, vocês têm estado a trabalhar com pessoas que, digamos que não entendem tecnicamente de processos criativos. Como é que isto é feito com essas pessoas? Desde há pouco tempo, por exemplo, aliás, falaste há pouco tempo de pessoas com 70 ou 80 anos. Como é que isto é feito? Como é que o processo de criação é feito e de forma a garantir que esses produtos sejam depois recicláveis? Então, basicamente o que nós fazemos é que todo o processo passe por todas as pessoas com que nós participamos. Ou seja, a ideação, conceptualização, fabricação, produção, venda e mostra. E para nós isso é muito importante, porque há vários coletivos de design colaborativo. Por exemplo, quando trabalham em carpintaria, muitas pessoas veem-nos como um sítio de construção. Nós também fazemos trabalho de cenografia, por exemplo, ou fazemos trabalho de construção para clientes. Mas o que nós queremos fazer é que não fiquemos só pela parte da construção, em que as pessoas façam o que elas já sabem fazer, ou façam o que aprenderam no nosso espaço, ou que aprenderam umas com as outras. Mas sim que idealizem o seu mundo, que idealizem o seu futuro, que experimentem muito, e que criem sim esta economia circular e social. Sinto que nós trabalhamos sim com pessoas que têm 70 e 80 anos, mas têm muito para ensinar, como por exemplo, temos um trabalho têxtil uma cultura têxtil muito grande que aqui pode ser passada, não é? Os bordados, que depois os bordados podem ser complementados com 1001 outros materiais. E é nesta parte da experimentação, de ter aqui diferentes mãos a trabalharem sobre a mesma coisa, que cria um valor adicional. Porque o produto que nós vamos vender, primeiro a produção é muito menor. Depois a produção demora muito mais tempo. E a maneira como nós iremos passar a mensagem, temos que contextualizar. Ou seja, temos que fazer com que a pessoa perceba que demorou um X tempo a fazer aquilo. Que para aquela pessoa fazer aquilo tinha que saber a técnica X e a técnica X. Há algo muito importante para nós, que é a maneira como mostramos o nosso trabalho. Nós muitas vezes fazemos ações de debate no espaço público, fazemos quase como se fosse umas ferramentas culturais em que passeiam nas ruas, no espaço público, e aí o ateliê sai para as ruas, não é? E há este cruzamento da ideia de quem fez, não é? Quem fez está a falar sobre o que fez. Não tem alguém, ou não tem uma marca sempre a falar por si, mas ela mesma mostra o seu valor. E eu acho que isso é muito importante. Como a Karen estava a falar no início de relações, acho que aqui também é muito importante a valorização do que é feito. Que há indivíduos por trás da peça que está a ser exposta, não é? Esse lado mais humano. Eu acho que é importante, porque nós temos todos que aprender. Estamos no mundo ideal, tínhamos todos que aprender a viver igualmente, equitativamente, e acho que devemos cada vez mais perceber o que é que está por trás do que nós temos, não é? E do que é que nós usamos, e acho que esta relação é muito importante. Para além da parte da economia social, porque o nosso projeto, por exemplo, nós trabalhamos com pessoas em situação de sem-abrigo e queremos aqui dar resposta a uma coisa que o sistema não dá resposta.
muitas das pessoas com que nós trabalhamos estão em RSI, por exemplo, Rendimento Social de Inserção. E o sistema económico não dá resposta a nível de emprego, mas também não dá resposta a nível de como é que este apoio, uma pessoa que não tem apoio familiar, que não tem apoio estrutural, consegue equitativamente estar na vida igualmente com todos os outros. E este projeto aqui tenta gerar algum dinheiro para que isso aconteça, e falar também sobre esta falta de apoio que existe no nosso estado de economia. Posso fazer uma complementação à fala da Inês? Eu acho que essa é uma reflexão que ela faz e que está totalmente conectada com o que eu estava falando de regeneração social, né? Também estive envolvida em alguns projetos aqui no Brasil ligadas a pessoas que deveriam se reinserir na sociedade após ter cometido algum tipo de equívoco passível de restrição de liberdade. Enfim, diferentes países do mundo têm as suas questões. No Brasil, a gente tem uma questão muito séria, que as pessoas que são privadas de liberdade, que vivem dentro das situações de prisão, normalmente são as pessoas sem rede, sem condições financeiras para se defender. E as pessoas que têm rede e que têm condições financeiras, dificilmente... É muito difícil elas partirem e viverem dentro desse sistema prisional. Então, a gente já tem essa desigualdade de partida, né? E quando a gente precisa ter um espaço que regenera a vida em sociedade, né? Ou seja, para trabalhar essa reinserção social, como a Inês comentou, não existe projeto para isso. Até um pesquisador que terminou o doutorado agora em Portugal, Caio Miolo, ele desenvolveu um projeto ligado a essa reinserção social, projeto de design ligado à reinserção social, para que as pessoas conseguissem encontrar modos de vida quando elas saem desse sistema de privação de liberdade. E quando a gente olha para a sociedade que não percebe o valor dessas pessoas, a sociedade que não dá oportunidade para essas pessoas e condição de vida para essas pessoas, a gente vê onde que está a questão que precisa ser trabalhada do ponto de vista do design. Então, como a Inês falou, assim, perceber o valor do trabalho dessas pessoas, o valor da inventividade, o valor da criação, o quanto elas se colocam nessa construção desse projeto, e encontrar caminhos alternativos que deem oportunidades para essas pessoas que cometeram equívocos, às vezes, muitas vezes graves, né? Mas a gente precisa também questionar o quanto esses equívocos não foram criados por uma sociedade doente, por um sistema que é capaz de gerar esse resultado. Então, se a gente não for no cerne dessa questão, a gente vai continuar desenvolvendo esse tipo de resultado. A gente vai continuar tendo pessoas que vão passar por esse sistema, que não vão conseguir voltar para esse sistema. Então, quando eu falo em regeneração, a ideia de sentipensação projetual para regeneração é a gente refletir sobre essas bases que geram esses resultados e começar a pensar em termos de projeto, onde é que a gente vai precisar trabalhar. Como é que a gente comunica, e como a Inês falou, mostra o valor para as pessoas dessa sociedade, desse produto que foi criado por essas pessoas que tinham um conhecimento fabuloso, uma experiência de vida, mas que não têm as condições de rede e condição de comunidade, de convívio social que muitos outros têm. Então, esse designer que a gente fala, ou que eu estou tentando propor como sentipensante, é esse que olha para todas essas condições de opressão e que começa a criticar o sistema tal como ele é e encontra caminhos que possam romper com essas opressões, caminhos que possam romper com essas desigualdades, para que essas pessoas floresçam assim no seu maior potencial. Então, regeneração ela não é
uma questão só do ponto de vista ambiental, como muitas vezes as pessoas, vários pesquisadores vão falar. Para mim, ela também é principalmente do ponto de vista social, da compreensão humana, para que a gente consiga também regenerar a vida na Terra, né? Karine, então, como é que nós podemos encontrar uma fórmula certa ou uma fórmula ideal para equilibrar, por exemplo, o nível de produção que o mercado pede e essa necessidade de incluir as pessoas, de incluir as comunidades no processo de criação dos produtos? Porque temos um mercado que está constantemente a pedir coisas, a pedir artefatos, a pedir produtos, mas em contrapartida essa necessidade de procurar equilibrar com esse lado mais humano, esse lado mais social, esse lado mais pensante, como dirias. Então, Mélio, duas coisas. Se a gente for pensar dentro do sistema capitalista atual, a gente pode pensar que sim, o sistema ele precisa que a gente continue desenvolvendo produtos para ele girar. Assim, sem essa relação de compra e venda, não há esse mercado capitalista. Existem economias outras que a gente pode pensar, até mesmo no próprio capitalismo, como o capitalismo consciente, existe perspectivas de economias solidárias. Então, quando a gente está pensando do ponto de vista do design e da geração de produtos, a gente está pensando que economia é essa? Essa economia que vai vender o produto barato, que veio... vamos pensar na área da moda, porque eu sei que essa é uma característica que é bastante marcante em diferentes lugares. O produto que foi... que consumiu uma série de recursos naturais, que foi produzido a um baixíssimo custo, que uma pessoa usou uma vez ou duas e jogou fora, ou doou para países, muitas vezes do continente africano, e que essa doação quebra a economia local e o desenvolvimento da criatividade local, porque só vai continuar comercializando produtos de baixo custo que acabaram com recursos naturais e que vão viver por mais 200 anos na Terra até conseguir se degradar. Então, cabe a gente pensar, questionar, será que o mercado realmente quer todos esses artefatos? Que artefatos é esse que o mercado quer? Produzidos por quem? De que modo? E como a gente também pode estimular esse questionamento enquanto designers, né? Designers críticos ou designers sociais. A gente não necessariamente está nesse espaço de atender, às vezes, o mercado, mas como designers a gente pode educar o mercado e entender o valor, por exemplo, desse artefato que eu entendi, por exemplo, com bordados e madeiras produzidos ali pelo escritório, desculpa, não é escritório, pelo estúdio da Inês, e que ele tem um valor que remunera justamente todas as pessoas que estiveram envolvidas no processo, que respeita o planeta e que vai ter um custo muito maior do que um produto descartável produzido de maneira insustentável por equipamentos, né, em escala industrial. Então, nesse caminho de um designer sente-pensante para regeneração, a gente precisa questionar que modelo econômico é esse que a gente vai atuar? É na economia capitalista industrial? É na economia solidária? Ou outros modos de economia possíveis que a gente pode começar a pensar em desenvolver, né? Então, quando a gente está falando de diversidade de modos de vida, diversidade de modos de pensar, eu sempre digo, o sistema capitalista foi criado por humanos há, sei lá, pouco tempo na história da humanidade. Que outros sistemas que a gente pode começar e criar e que podem coexistir com esse dominante, mas que sejam muito mais cuidadosos, zeilosos e respeitosos. Não somos designers economistas, não. Mas a gente precisa dialogar com outros profissionais e encontrar esses sinais de mudança, encontrar esses caminhos pelos quais a gente pode projetar outros futuros, né? Então, quando a gente vê diferentes autores
propondo outras economias possíveis, a minha provocação é que o designer sente pensante experimente, cocrie, estimule e faça esses outros espaços se desenvolverem, ao invés de continuar fomentando esse sistema dominante que gera tamanha desigualdade. Então, o mercado ele vai continuar pedindo que se desenvolvam produtos. As bolsas de valores vão continuar se movimentando a partir da exploração dos recursos naturais, da compra e da venda de produtos, onde quer que seja, do mais barato possível, que gere mais valor para o acionista. A gente só precisa se perguntar se é para esse design que a gente quer trabalhar. Obrigado, Karine. Daqui a pouco nós vamos abrir espaço para intervenções, contribuições. Mas antes disso, estou aqui a lembrar-me que há pouco tempo conversava com um amigo que está aqui presente e dizia-me uma coisa interessante e intrigante, porque ele estava envolvido numa associação que trabalhava a questão da reciclagem, da sustentabilidade de materiais, e tinham entrado em contato com várias instituições aqui em Maputo, e a pergunta que essas instituições, na sua maior parte, faziam era se isto dava dinheiro, se isto haveria de dar algum lucro a essas empresas. E isto é para ti, Inês, porque o WellWatch é um estúdio muito virado para a sociedade, para as pessoas, menos para a questão mercantil, menos para a questão comercial. Eu queria perceber como é que vocês conseguem manter este projeto vivo durante os anos que vocês têm trabalhado nisto. Essa é uma questão que eu faço muitas vezes anualmente, porque é difícil. Mas eu acho que cada vez mais existem apoios para projetos comunitários, porque eu acho que cada vez mais existe esta necessidade de olhar um para o outro. Até a nível governamental. Nós estamos a falar, por exemplo, aqui em Portugal, nós temos tido imensos apoios da União Europeia para que este trabalho em comunidades seja possível. Por exemplo, temos os cidadãos ativos, que é um grande financiamento. Lá está. Volta a ser o mesmo problema, que é, existe resposta, mas não em todo o lado, não horizontalmente e não globalmente, não é? Por exemplo, o nosso colaborador na Califórnia tem tido imensos também problemas a nível de financiamento. No UK, o financiamento é mais... Estou a falar a nível geral, não é? Do WellWatch agora. Para vocês também perceberem, para todos nós percebermos um bocadinho que cada contexto é diferente e como é que nós conseguimos sobreviver individualmente, porque eu acho que isso também é essencial para trazer para a conversa, que o contexto efetivamente modifica muito a possibilidade. Por exemplo, no UK, efetivamente, o Arts Council, o British Council, têm apoios todos os anos abertos para estes projetos, já há muito tempo. Portanto, é um projeto que nós sabemos que vai ter financiamento público. Na Tunísia, em Tunísia existe efetivamente existe dinheiro de instituições privadas para este projeto. O Goethe Institute, tudo instituições também ligadas a ligações francesas, institutos que socialmente também incutem muito esta parte comunitária na Tunísia, por exemplo. O que eu quero dizer com isto é que há imensas possibilidades, mas a resposta da sustentabilidade é muito grande. Que é, nós temos aqui a possibilidade do apoio privado, de, como a Karine está a falar, que efetivamente as mentalidades estão a mudar e a nível empresarial já é incutido esta ideia de que é necessário haver este apoio social. Nós, por exemplo, no WellWatch Lisboa, temos apoio de uma fundação de seguradoras que tem esta mentalidade de ter esta fundação mais social, ou seja, há efetivamente empresas
que estão a ter que ter esta responsabilidade social, e cada vez mais, e isto é muito importante. Portanto, temos apoio privado, temos apoio público, difícil, não é? Que é necessário aqui uma rede. E a primeira coisa que eu digo é, se vamos pelos financiamentos e também para começar qualquer projeto, precisas de uma rede bastante grande de colaboração, porque tu não vais lá sozinho. Temos uma associação, a associação tem participantes, tu sabes que tens impacto local e nas pessoas com quem tu colaboras, mas tens que pensar na longevitude, não é? E pensar que uma rede é muito importante para o que tu estás a fazer. Uma rede de colaboração de diferentes áreas, e eu acho que é aí que está a base depois do financiamento. Porque tu com uma rede consegues também angariar fundos de outras maneiras. E depois destes stakeholders, não é? Depois eu acho que tens a parte mais da sustentabilidade. Do que é que, por exemplo, nós temos muitas conversas no Eluartes enquanto associação, sempre com o propósito, porque eu sei, Karen, que tu falas muito do valor, não é? Da ideia de valor, e de reescrever a ideia de valor sempre. E isso é mesmo muito importante, porque o trabalho coletivo tem que ter um objetivo, tem que ter um significado, e nós nunca nos podemos esquecer desse significado, mesmo que nos tornemos maiores. E a pergunta é como é que o trabalho social pode sobreviver também do trabalho comercial? Porque nós, efetivamente, queremos dar o dinheiro às pessoas, ou seja, eu quero empregar pessoas. Porque é um dos objetivos do Eluartes. É fazer parte, não é? É responder a essa lacuna da economia social. Da economia com a economia social. E como é que nós podemos aqui cruzar isto? E é perceber o que é que nós temos dentro da associação, que especialidades temos dentro da associação e que queremos desenvolver, e aí, não perdendo o objetivo inicial, social, oferecer aí também um serviço, para além dos produtos que nós estamos a produzir, que é muitas vezes onde está o sumo, não é? Quer dizer, uma coisa é nós temos produtos com um valor significativo, outra coisa são projetos de grande dimensão. E, em resposta a estes projetos de grande dimensão, também nos cruzamos com outras instituições, com outros festivais, com outras organizações que percebem o nosso valor e, em vez de, por exemplo, contratarem uma empresa de construção maior, mais conhecida, já vão contratar uma empresa para construir estruturas em madeira, por exemplo, por uma associação que já tem os objetivos de ajuda social. Ou seja, tudo aqui, eu acho que o contexto é que tem que ser bem construído, a viagem tem que ser bem construída, e eu acho que há possibilidades. Não é fácil, não é uma empresa, mas eu sinto que há muitas pessoas que estão a criar esta rede e que estão cada vez mais a apoiar projetos sociais. Karine, sei que isto também é tua preocupação. Gostaria de dizer alguma coisa a respeito disso, dessa questão de sustentabilidade financeira dos projetos sociais? Essa é uma questão muito significativa, assim, ao longo dos últimos 2 anos, especificamente, eu comecei a ver a quantidade de projetos com impacto social que foram perdendo força, né? E a sustentabilidade financeira, ela depende, muitas vezes, como a Inês colocou, de investimento e apoio governamental, políticas públicas que favoreçam a sua existência, mas também de uma mudança muito grande de cultura, né? Como a Inês falou, hoje já existem empresas e organizações que optam por comprar produtos e serviços de outras empresas, outros negócios sociais. E isso é uma mudança de cultura significativa. O preço do produto não ser o
o elemento decisor da escolha entre um fornecedor A e um fornecedor B, mas o impacto que esse fornecedor está, por exemplo, trazendo para a sociedade. Então, a sustentabilidade financeira desses projetos muitas vezes depende de realmente como a Inês falou assim, uma grande rede de apoio dentro do contexto, que acredita na ideia, apoia na ideia e desenvolve relações com essa organização. Então, por exemplo, no caso ali da associação de pacientes ou pessoas com síndromes ou condições de doenças raras, eles precisam se juntar e a sustentabilidade aqui ela é uma sustentabilidade financeira, eles precisam se juntar para lutar por recursos, muitas vezes recursos médicos, recursos de acessibilidade, ou até mesmo desenvolver atividades que promovam a educação em relação àquela doença, em relação àquela questão. Porque esse conhecimento, vamos pensar, uma pessoa rara é uma condição para mais de 100 mil, assim. Às vezes numa cidade tem uma pessoa com aquela condição, às vezes numa cidade tem 2 pessoas com aquela condição e num estado tem 20. Então, não é algo que tem um volume suficiente para ter grandes recursos ou grandes políticas públicas ou desenvolver recursos. Para a lógica de mercado, isso não é um segmento de mercado, muito menos um nicho. E a sustentabilidade dessas organizações depende da energia, dos recursos, da capacidade que eles colocam para transformar uma cultura para que perceba essa diferença, né? E muitas vezes depende não só de recursos financeiros, como também de recursos humanos, para que a iniciativa não se perca. Horas de dedicação, horas de vida, né? Horas de projeto. Então, é um tema de pesquisa que eu venho trabalhando, né? A dimensão de sustentabilidade, a sustentabilidade financeira é a chave da questão, mas para que isso aconteça depende muito de uma inovação cultural mais do que uma inovação social. A gente precisa entender quais são os mecanismos que são capazes de reverter uma cultura que promova, né, essa inclusão e a sustentação desse tipo de projetos. Se alguém quiser vir para o Brasil pesquisar, sou super a favor de orientar projetos de mestrado ou doutorado nessa direção, porque precisa de conhecimento novo, a gente precisa produzir conhecimento sobre como fazer com que essas iniciativas durem. Assim, eu vi muitas fecharem, né? Então são ideias bacanas, têm um valor imenso, mas as pessoas elas não conseguem manter os seus custos de vida com os recursos que vêm dessas iniciativas. Se não precisar depender de incentivos governamentais ou até mesmo de recursos que venham de empresas. Então, é uma bela questão, Mélio, e eu não tenho resposta, só interesse em pesquisar. Estou a achar interessante porque a Karine, depois de dar respostas ou comentar, no final ela diz sempre que não tem respostas. É mais interessante porque, ao pensarmos esta conversa, era de facto para questionar. Quando conversei com o Rui, de facto, o que nós definimos era pessoas para continuarem a questionar e não pessoas para darem respostas. Obrigado pelas vossas contribuições nesta primeira parte. Nós estamos só os 3, temos um público presente aqui na Fundação Fernando Leite Couto, temos também um público que acompanha a transmissão online desta conversa. E vamos abrir um espaço para quem tenha alguma pergunta, alguma contribuição em relação a esta conversa. Os pássaros mandaram um comentário, mas eu ainda não entendi a pergunta deles. Vocês ouviram os pássaros aí? Foi bonito. Foi aqui. Eu tentei entender a pergunta dos pássaros, mas eu não conseguia. Adorei a participação deles. É muito intenso às vezes, mas sim, mas é bonito. Boa noite a todos. Desculpa.
A pergunta vai mais para a Inês. Eu queria saber, a Inês estava a falar sobre criação de espaços para encontros onde designers poderiam debater mais sobre design, acho que é sobre isso, né? Então, eu queria saber o que vale nós estarmos a criar espaços enquanto que não, como dizer, não temos pessoas ou não conseguimos transmitir, como dizer isso, a mensagem, né? Para que as pessoas acedam a esse lugar ou que conheçam o lugar. Não sei se entende. Eu ouvi mesmo muito baixinho. Então, a pergunta é, o que interessa construir espaços se ainda... As pessoas não sabem que esses lugares existem. E como podemos fazer para que essa informação chegue às pessoas? Muito obrigada. É uma grande pergunta porque há aqui uma coisa que eu não falei, não é? E que agora está-me a dar espaço para falar, é a maneira como nós nos introduzimos dentro da comunidade. Que vem muitas vezes neste apoio social. Vou dar o exemplo do projeto do Elores que iniciei em 2018, que basicamente nós estávamos fizemos um workshop, um espaço workshop dentro de um lar, dentro de um espaço, dentro do edifício que responde, um edifício governamental, municipal, que responde a pessoas que têm dificuldades sociais e financeiras e que vivem dentro deste prédio comunitário. Maioritariamente pessoas idosas. E, basicamente, como é que nós entramos nessa comunidade? Efetivamente porque demos o Alartes enquanto resposta a atividades ocupacionais para estas pessoas. E construímos o workshop dentro deste edifício. E lá está. E por isso é que eu disse no início que para nós é tão importante onde é que nós construímos o nosso espaço. Porquê? Porque, efetivamente, essas pessoas que estão lá, muitas delas não têm interesse nenhum por design. Mas o que nós queremos aqui não é o interesse pelo design. O que nós queremos aqui é o interesse em colaborar, em socializar, em desenhar um futuro juntos, em questionar em conjunto, não é? Porque muitas vezes nós passamos tempo só a questionar-nos. Com um café, com um chá. Mas esse momento de socialização é muito importante para todo o processo de criação e de relação. E porquê é que nós nos fixámos neste edifício? Porque, efetivamente, desde 2014, em Londres, havia uma falha gigante a nível de ajuda nestes edifícios de serviços. Ou seja, as pessoas tinham perdido todo o apoio de alguém que lhes fosse arranjar o que fosse necessário, que fosse construir o que qualquer que fosse necessário, e nós aqui respondemos a essa necessidade. Porque, evidentemente, são pessoas que têm dificuldades motoras. E pronto, basicamente, este é só um exemplo que eu estou a dar. Por exemplo, em Lisboa, nós começámos este projeto em 2020. Nessa altura foram feitos imensos, foram reestruturados edifícios para fazerem centros de acolhimento temporários para pessoas em situação de sem-abrigo e deparámos com a situação de que esta resposta governamental tinha sido uma resposta em cima do joelho. Porque, é horrível dizer isto, mas eles viam isto como um problema de saúde pública, as pessoas estarem nas ruas, e efetivamente fizeram imensos espaços para estas pessoas estarem dentro de um centro de acolhimento durante meses, a viver em camas de lona, sem saberem o que fazer o dia inteiro, pessoas que estavam na rua, nas ruas, que chamavam ruas da sua casa, estavam dentro deste espaço, e não havia uma oportunidade de capacitação, que era o que é necessário, porque se nós virmos um projeto de reinserção da pessoa em situação de sem-abrigo, ou de inclusão da pessoa em situação de sem-abrigo, a nível de atividades ocupacionais e de formação, há um menor nível de respostas.
E aí nós achámos que poderíamos ajudar e que poderíamos então responder essa pergunta, essa necessidade, desculpem. E começámos a fazer os workshops dentro dos centros de acolhimento. E depois, dentro dos centros de acolhimento, saímos dentro do centro e criámos um espaço. Ou seja, a pergunta de as pessoas não saberem que estes espaços existem, não, mas eu acho que é o nosso dever enquanto associação e enquanto coletivo, este projeto chegar às pessoas certas que necessitam. Porque senão vai ser outro espaço de artistas para artistas. E isso não é o objetivo. O objetivo é criar aqui, é perceber qual é que é o entry point, qual é que é o ponto de entrada, qual é que é a necessidade, e investigar e conectar, e lá está, a rede outra vez vem aí como um grande apoio. Portanto, nós não fazemos um espaço e abrimos e pronto. Não, a rede tem que ser criada primeiro para depois nós conseguirmos ter as pessoas no espaço, as pessoas que necessitam no espaço, e criarem uma comunidade. Obrigado, Inês. Não sei se respondi, mas... Está respondida a tua questão. Vou pedir para que se apresentem e só depois coloquem a questão. Boa noite, meu nome é Abubakar Bin. Não é uma questão como tal, sim, para comentar sobre o que levantou o Mélio sobre o filme Upgrade, ou seja, a justificativa de evolução como meio de usar, talvez, matérias, né, da natureza para poder fabricar, ou seja, como protesto para fabricar soluções para ajudar o homem. Então, eu talvez podia também sugerir um filme que é a Obsolescência Programada, que basicamente trata sobre como é que foi imposta a questão de durabilidade do produto. Como estava aqui a dizer aí, a questão de pensar na longevidade dos objetos ou dos produtos, neste caso. Porque, segundo a economia, né, de modo a permitir com que circulasse, talvez estabeleceu-se meios de poder se consumir mais e viciaram os produtos, ou seja, viciam os produtos. Então, concordo que para falar de sustentabilidade é necessário realmente pensar-se na longevidade longevidade dos produtos, neste caso. Ou também para produtos que é para agora, podiam-se pensar em usar materiais diferentes, ou seja, pensar-se na questão de mundo diferente e talvez pensar em objetos que, quando usados, facilmente podem degradar-se e tudo mais, mas é importante tentar casar a economia, né, a política e a parte social, porque sem esse casamento vai ser difícil. Será uma batalha, enquanto aqui, para caminhar ser uma evolução, em parte há que haver uma união, o que é difícil, mas é necessário que haja uma união. Boa noite. Queria agradecer pelo convite. Eu chamo Mário Jornal Devo e, por acaso, muito antes de começar o encontro, eu estava a contar ao Mélio sobre uma atividade ligada à questão de ecologia, mas virada para objetos eletrônicos. A abordagem é um pouco simples e eu vou trazer algumas tecnologias que se calhar podemos conversar em outro fórum, discutir. É que os modelos das associações ou das iniciativas, das iniciativas, quer sejam sociais ou essas iniciativas, devem ter dois pressupostos. É que elas não podem ser
pura e simplesmente iniciativas que dependam de um financiamento. Elas devem criar um modelo em que a atividade não financiada ou a atividade financiada tenha um produto associado a ela que vai incorporar aquilo que é a sustentabilidade financeira. Porque são pessoas que estão a trabalhar, é uma estrutura que se mantém e há outros elementos associados a isso. Não é exatamente criar uma instituição de renda, mas é que as instituições no-profit, elas não podem ter modelos únicos no-profit, porque elas estão num mercado, que é um mercado capitalista, infelizmente, o mercado capitalista é o dominante. Nós desenvolvemos uma atividade que era para a gestão do lixo eletrônico para instituições. E na nossa estratégia, para que esta atividade tivesse sustentabilidade, fomos primeiro identificar quem são os clientes que podem comprar esse produto. Conseguimos identificar fora do país. E depois de identificar quem serão os nossos fornecedores, que é o mercado local. Mas quem pode nos dar este produto em demanda. Fizemos um levantamento de instituições, normalmente de grande posse, que tem já um histórico de uso dos seus equipamentos eletrônicos e fizemos a abordagem a estas instituições. Quando entramos em contato com essas instituições, qual foi a reação? A primeira reação dessas instituições é que elas não tinham percepção desta gestão de lixo eletrônico. Elas faziam no seu modelo de economático, o modelo de armazém. E quando nós trouxemos esta abordagem ou esta solicitação, a primeira questão que nos colocaram é se nós queríamos comprar o lixo deles. Porque a percepção do lixo no nosso mercado, com a destinação daquilo que é o mercado do lixo metálico, que é ferro, é que o lixo tem valor. Então, é um negócio, é mais um negócio para a empresa. E quando fomos analisar cada uma dessas empresas, nós percebemos que aqui há um déficit de alguma coisa, que é uma componente que tanto a Inês como a Carla falaram, que é a cultura. Quer dizer, a forma como é pensado sobre um determinado objeto. Neste caso, como é pensado sobre o lixo. Neste momento, o lixo virou um negócio. Eles queriam vender o lixo. Mas eu disse, nós vimos que esta percepção é porque não existiam nessas instituições instrumentos que orientassem uma cultura ecológica para essas instituições. E isso parte muito no déficit da gestão de topo de muitas instituições, principalmente no nosso país. Eu falo especificamente de Moçambique. E nós temos grandes instituições que eles não têm instrumentos legais, não têm um instrumento que orienta para que haja uma ação ecológica. Existe sim uma percepção de responsabilidade social, mas está um pouco difusa o que é realmente a tal responsabilidade social. Quando são situações em que pode-se ganhar um bocado, deixa de ser responsabilidade social e entram para uma ação comercial. Eles vendem um lixo. Então, nós tivemos esses entraves e voltamos a pensar na nossa forma de agir dentro do mercado. Como é tentar sensibilizar ou capacitar essas instituições de modo a que tenham uma percepção ecológica sobre o ambiente, principalmente os seus ambientes de trabalho, sobre os seus recursos, porque fazer gestão de material eletrônico obsoleto também tem seus encargos e também não é o negócio deles. Então, começar a estimular esse tipo de percepção e ajudar essas instituições a desenvolver uma política ecológica dentro delas. Então, este dar a volta é para ir de encontro com a sustentabilidade daquilo que é a nossa atividade. Muito obrigado. Obrigado, Mário. Vamos permitir mais uma intervenção.
Ninguém. Bom, temos, não sei como é que isto é gerido, temos alguma intervenção a partir das pessoas que veem a transmissão online? Temos? Não, ok. Obrigado. Karina e Inês, já vamos ao fim desta conversa, mas vou pedir para que vocês façam algum comentário em relação às duas últimas intervenções e talvez associar isso às vossas considerações finais. Eu vou, enfim, agradecer o comentário e o exemplo que o Mário trouxe dessa necessidade da gente trabalhar numa dimensão cultural. E enquanto designers, por isso que eu me coloco como uma ativista de design, tipo, uma ativista em relação a essa mudança de cultura, mudança dessas empresas que talvez não tenham essa mentalidade ecológica ou essa responsabilidade. E aí a gente pode pensar de que para que a sustentabilidade do negócio dele aconteça, ele precisa de empresas que percebam o valor, né, de se responsabilizar pelo seu lixo ou pelo resíduo que geram no mundo mais do que lixo. E de o quanto essas empresas, muitas vezes, elas não se dão por conta que não pagam o custo da natureza, o custo da extração, o custo da reposição. E que muitas vezes o trabalho, talvez, dos designers seja exatamente esse, de mostrar, pelo menos para a sociedade, para que a sociedade faça pressão para que essas empresas ajam diferente. Então, eu percebo muitos movimentos ativistas que fazem com que tenha uma grande consciência no público consumidor e que esse público consumidor, a partir dessa conscientização, começa a cobrar as responsabilidades das empresas, então essas empresas passam a ter ações de impacto social e de impacto ambiental, porque é bom para os negócios dela. E enquanto, eu não sei como é que funciona a legislação em Moçambique, mas o quanto não tiver legislação, e aqui no Brasil tem uma variedade de legislações, algumas são mais, outras menos cumpridas, que responsabilizem as empresas pelo destino do resíduo que elas geram, poucas farão esforços nessa direção. Então, enquanto designers, precisamos sim criar novos modelos econômicos sustentáveis, outros tipos de organização que não necessariamente dependam de recursos externos, mas que o próprio produto tenha esse valor percebido e que consiga se sustentar pelo valor que ele gera, pelo valor percebido no público consumidor, mas também que tenha essa capacidade de mudança, né? Essa capacidade de transformação da sociedade tal como ela é hoje. Como a pessoa anterior falou, que eu não anotei o nome, então, desculpa, me perdi aqui nas anotações, a gente precisa trabalhar nessa dimensão política, econômica e social de um modo muito indissociável. A gente precisa, enquanto designers, pensar em processos regenerativos, em materiais biodegradáveis, e também em modos de comunicar para a sociedade que ela tem outros modos de consumir, outros modos de viver, que são menos danosos, menos impactantes, e a partir dali a gente ressignificar o sistema. Então, tudo está para ser construído, nada tem respostas prontas ou dadas. O momento que a gente chegou, que é esse momento sem ponto de retorno da capacidade de regeneração do planeta, nos dá essa possibilidade de inventar outros modos, né? E de questionar os modelos dominantes. Então, sim, precisamos de novos negócios que tenham impacto social, que tenham impacto ambiental, que se sustentem financeiramente a partir desse propósito, mas a gente talvez precise trabalhar muito fortemente numa mudança de mentalidade da sociedade, para que ela consiga se apropriar
desses novos produtos, desses novos negócios. Karina, obrigado. Inês, algum comentário em relação às últimas intervenções? E palavras finais? Sim, obrigada. Palavras finais é interessante. Palavras finais. Vamos, eu acho que nunca vão ser finais. Hein? Aqui vão só abrir mais questões. Eu concordo plenamente com o que foi dito e percebo muito essa preocupação e subscrevo a sua preocupação. Sinto que, efetivamente, quando se fala em sociedade, nós somos um ciclo e eu sinto que nós somos o reflexo do que nos apresentam, não é? Portanto, mudar mentalidades, as mentalidades que têm que ser mudadas são, eu acho que são efetivamente daqueles que produzem. E essas políticas que a Karen estava a falar, que são essenciais, a política de efetivamente afetar, taxar quem, pelo lixo que é criado da indústria, perceber, por exemplo, temos a Nike e a Adidas que há, se bem me lembro, há 5 anos ou 4 anos que têm que apresentar os reports, desculpem, de sustentabilidade, que têm relatórios de sustentabilidade, que são públicos. Os relatórios de sustentabilidade destas empresas são públicas, porque efetivamente, durante anos, tiveram um grande impacto como a indústria da moda no nosso ambiente e que efetivamente têm que pagar e têm que mostrar o quão estão a tentar mudar essa indústria. Obviamente... Ai, desculpa. Arrependidos, o quão estão arrependidos? Não, arrependidos eles não estão, eu acho. Ainda estamos longe disso, hein? Ainda estamos longe do arrependimento, eu acho. Temos que nos sentir ainda bastante culpados para depois nos arrependermos. E eu acho que isto é só uma mudança, não é? Porque eles depois revertem isto a um nível comercial. Mas, efetivamente, isto é necessário para que se normalize. Porque, como estava a falar a pessoa antes do Mário, desculpa, não me lembrar do teu nome, efetivamente a materialidade é muito importante. Porque nós pensamos que a reciclagem é uma solução, mas não é, porque um produto, quando tem mais de 3 produtos dentro de por exemplo, uns ténis, quando os ténis têm mais de 3 materiais diferentes, já não são recicláveis. Porque, efetivamente, ou qualquer outro produto, tenha poliéster, tenha algodão e tenha outro nylon, já não é reciclado. Porque, a nível da indústria da moda, por exemplo, porque, efetivamente, já tem ali muitas fibras juntamente que depois são difíceis de reciclar. Ou seja, isto é um conhecimento, é um tipo de abordagem que tem que ser falado, que está a ser falado. A materialidade é muito importante. As pessoas terem esse contacto com a materialidade e perceberem o potencial de materiais que nunca foram abordados, por exemplo, como a urina. A urina tem um potencial gigante a nível de materialidade, de plásticos. O leite tem, por exemplo, as algas têm. Todos estes materiais que existem e que podem ser algo, não é? E estas tecnologias que fazem com que isto seja possível. E isto ser necessário. Por exemplo, a nível do tratamento de lixo digital, eletrónico, eu acho também que é essencial a educação, os workshops, desde criança, por exemplo, e essa empresa perceber que é muito difícil, não é? Que haver aí um interesse dessa empresa para educar os seus próprios funcionários e os seus consumidores. E por isso é que eu acho que a parte educacional fora da escola está a crescer bastante, a nível de workshops, de espaços estarem abertos a educar
pessoas de comunidades diferentes, não é? E isso é essencial. A educação fora da escola, a educação fora do formato escolar, acho que nós temos que apostar aí. As empresas também têm que apostar nessa parte. E é isso. E nós, por acaso, podemos ficar aqui a falar durante imenso tempo sobre isso. Obrigado, Inês. Obrigada. Realmente a ideia, como disse no início, no meio desta conversa, a ideia é questionarmos sobre como é que temos estado a caminhar e como é que nós, dentro desse caminho, podemos contribuir para um futuro sustentável, para um futuro que seja amigo do ambiente. Porque, como penso que todos sabemos, temos informação, o planeta começa a chegar a um limite e a prova disso é que o ambiente começa a se manifestar, a natureza começa a se manifestar, há guerras para ocupar determinados territórios, porque esses produtos, como o petróleo, por exemplo, começam a ser escassos. E como disse, a ideia não era encontrar respostas, era talvez até sairmos daqui com mais perguntas, mais conturbados do que sairmos em paz. Obrigado pela vossa presença, obrigado pela vossa companhia, pela vossa boa companhia. Karine e Inês, muito obrigado também por esta companhia, por essa troca de ideias. Penso que foi útil e conseguimos chegar ao que tínhamos pensado no início. Obrigado. Vou pedir uma salva de palmas para as duas e para nós. Obrigado e continue a acompanhar a programação do MFF e vai até novembro. Obrigado. Até a próxima. Wow.